Senador Valadares, que ora preside os trabalhos, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, eu não poderia de maneira nenhuma ocupar a tribuna nesta quarta-feira, 2 de agosto, e deixar de falar sobre o que está acontecendo ali na casa vizinha. A casa que se auto-intitula como a casa que representa os anseios do povo brasileiro. E ao falar da Câmara dos Deputados, ou seja, a nossa casa aqui vizinha, quero falar exatamente da sessão que está acontecendo nesse exato momento na Câmara dos Deputados, sessão essa que vai definir se o Supremo Tribunal Federal poderá ou não analisar a denúncia apresentada não pela oposição, mas pela Procuradoria-Geral da República, com base em investigações feitas pela própria Polícia Federal contra o presidente ilegítimo, o senhor Michel Temer. Denúncia essa pelo crime de corrupção passiva. Lembrando que o próprio Procurador-Geral da República já adiantou que tem mais 2 denúncias a serem apresentadas ao presidente ilegítimo, que aí está a denúncia de obstrução de justiça e a outra denúncia de chefe de organização de quadrilha. Portanto, senhor presidente, no dia de hoje, caso o balcão de negócios instalados no Palácio do Planalto obtenha saldo positivo, caso a negociata operada pelo presidente ilegítimo em troca de votos favoráveis ao arquivamento da denúncia alcance sucesso, a Câmara dos Deputados escreverá uma das páginas mais tristes da sua história. E, com isso, a Câmara dos Deputados aprofundará o abismo existente entre o Parlamento e a sociedade, agravando ainda mais a crise de representatividade que abala o nosso sistema político. É bom aqui, mais uma vez, lembrar que pesquisa realizada pelo IBOP Inteligência, nada mais, nada menos do que 81% da população brasileira são favoráveis a que a Câmara dos Deputados autorize o Supremo Tribunal Federal a investigar o senhor Michel Temer diante das denúncias gravíssimas. E disse mais a pesquisa feita pelo IBOP: aqueles deputados ou deputadas que assim não procederem, aqueles, portanto, que deixarem as suas digitais lá na Câmara dos Deputados, votando a favor de Temer, contra a investigação a ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, serão, segundo a população pesquisada, cúmplices exatamente da corrupção. É isso que disse a pesquisa. A negociata, já temos dito aqui, que vem sendo feita pelo presidente ilegítimo, vem sendo feita de maneira ampla, noticiada pela imprensa e descaradamente justificada pela base de sustentação do governo. Em troca de votos favoráveis ao arquivamento da denúncia, Michel Temer libera milhões em emendas parlamentares, milhões mesmo, em emendas parlamentares, distribui e remaneja cargos, executa o orçamento público de forma seletiva e promete benesses à bancada ruralista. Ontem, um dia antes da votação, portanto ontem, ele se reuniu, o presidente, com parlamentares que representam o agronegócio. E o que Temer ofereceu em troca de votos favoráveis ao arquivamento da denúncia? Foi que ele ofereceu à bancada ruralista uma medida provisória que reduz a alíquota da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL, e parcela
com descontos ainda desconhecidos, a dívida bilionária com a União. Dizem, Paim, que inclusive nesse desconto que ele está dando à bancada ruralista, inclusive está inserido também a dívida desse setor com a reforma da Previdência. E aí querem manter o Temer para, inclusive, fazer avançar, a exemplo da reforma trabalhista, uma reforma da Previdência que vai, na prática, inviabilizar o direito sagrado de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras ter direito à sua aposentadoria integral. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dizer que é lamentável, né? Não é só lamentável, não. É revoltante o que está acontecendo. Repito, ele tem feito do Palácio do Jaburu, do Palácio do Planalto, tem feito um verdadeiro balcão de negócio, dinheiro, comprando parlamentares com emenda, com benesses, com distribuição de cargos, com favores, com medidas provisórias, enfim, dando descontos e mais descontos. Enquanto isso está aí a população amíngua. Enquanto isso, está aí o sucateamento dos serviços públicos. Enquanto isso, por exemplo, está aí o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, programa esse idealizado e concebido nos governos Lula e Dilma para cuidar da infraestrutura desse país, seja rodoviária, seja aeroportuária, seja portuária. Está aí o PAC contingenciado. No caso do sucateamento dos serviços públicos, eu quero aqui mais uma vez denunciar o descaso deste governo com a educação, mais especificamente com as universidades públicas e os institutos federais de educação. Nós estamos correndo o risco de retroceder à era tucana, à era de Fernando Henrique, quando as universidades não tinham dinheiro sequer para pagar suas contas de água e energia elétrica. E não sou eu quem está dizendo isso, não. Quem está dizendo isso, por exemplo, é a Andifes, Associação Nacional que representa os dirigentes das instituições federais de ensino superior. Andifes, que representa os reitores. É o Andes, Paim, quem está dizendo, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. É o PROIFES também, o Sindicato dos Professores das Instituições Superior de Ensino. É o CONIF, que representa os reitores e reitoras dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica. Ou seja, o que eles estão denunciando? Denunciando, repito, que enquanto Temer abre os cofres do Planalto para comprar o voto de parlamentares, para comprar mandato parlamentar, enquanto isso está aí impondo uma redução de recursos tão dura e tão austera que supera até a própria regra criada por ele através da emenda da morte, a emenda 95/16, que congelou os investimentos públicos pelos 20 anos e também por 2 décadas anulou o piso mínimo constitucionalmente vinculado, destinado à área da educação. Pois bem, como se não bastasse a redução do orçamento de custeio e de investimento das universidades e institutos federais em 2017, que não levou em consideração sequer a inflação do período, o contingenciamento dos recursos do Ministério da Educação está dificultando a manutenção dos cursos, paralisando obras, provocando a suspensão dos serviços de limpeza e segurança e gerando atraso no pagamento de despesas como as contas de água e energia elétrica, que aqui já me referi. De acordo com a Andifes, a entidade que representa os reitores, os orçamentos, senador Valadares, se esgotarão agora em setembro, senador Valadares. Eu vou repetir. Quem está dizendo isso são os reitores e reitoras das universidades federais de todo o Brasil. O contingenciamento tem sido tão brutal para a área da educação que agora, em setembro, simplesmente o dinheiro vai acabar. Que é outro dado igualmente grave, o presidente do CNPq. O que é o CNPq?
que vem a ser o senhor Mário Neto Borges. O CNPq, senadora Vanessa, que todos nós sabemos, é a principal agência de fomento à pesquisa do país. Pois bem, o senhor Mário Neto Borges, presidente do CNPq, hoje está na imprensa, ele comunicando que se não houver uma ampliação dos limites de empenho, o CNPq ficará impedido de cumprir os compromissos assumidos, incluindo, inclusive, o pagamento de bolsas. Isso significa que cerca de 90 mil bolsistas e 20 mil pesquisadores poderão ser prejudicados. Isso é um crime. Isso é um crime. Portanto, senhor presidente, quero aqui ainda dizer que essa crise que afeta as universidades como um todo, chegou, claro, lá o Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nossa ADURN, afirma que em apenas um ano a UFRN regrediu 8 anos em termos de disponibilidade de recursos e que a escassez de recursos ameaça os serviços básicos da instituição, atingindo duramente toda a sua comunidade universitária. O IFRN também não é diferente. Professor Willis, o reitor, colocou que o IFRN sofreu um contingenciamento já de 15% nas verbas de custeio e de 40% nas verbas de investimento. Como consequência, o IFRN já foi obrigado a demitir mais de 60 trabalhadores terceirizados. A UFESA, idem, a nossa gloriosa Universidade Federal do Semiárido, passando pelas mesmas dificuldades. Então, senhor presidente, eu quero dizer que, enquanto o senhor Michel Temer está aí, distribuindo emendas, cargos e o próprio orçamento público para garantir o arquivamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra ele, denúncia essa de crime de corrupção passiva, enquanto ele, repito, escancara os cofres para comprar deputado, para blindar a sua cara, para ele não ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão das universidades públicas e institutos federais está ameaçada. Trata-se, concluo, de mais um reflexo do golpe de Estado consumado no Congresso Nacional, inclusive por esse Senado. Aqueles e aquelas que mancharam suas biografias apoiando o golpe e que continuam dando sustentação a este governo ilegítimo serão cobrados pela história, assim como serão cobrados nas ruas e nas urnas.